Boa tarde, turma. Conforme combinado na aula anterior, eu estou enviando o áudio da entrevista motivacional. O que é entrevista motivacional? Então, a entrevista motivacional são técnicas que nós aplicamos à anamnese centrada ao paciente com o objetivo de desenvolver estratégias de mudança comportamental para que os pacientes em questão diminuam ou cessem hábitos de vida inadequados. No nosso caso aqui, o tabagismo, que será discutido. Entretanto, esse tema também é aplicado a outros hábitos de vida inadequados, como alcoolismo, uso de drogas, reeducação alimentar secundária e obesidade. Queria lembrar de vocês de alguns conceitos importantes que estão lá no texto de apoio do Guia do Aluno, como, por exemplo, dissonância e consonância. A nossa estratégia motivacional, ela sempre deve estar consonante, ou seja, a gente deve assumir uma postura de empatia, de ajuda ativa, de cumplicidade, de orientação, de evocação e respeito pelos motivos que o paciente persiste nesse hábito, e autonomia, ou seja, orientar o paciente, mas que a escolha seja dele para qual momento mais propício ele vai iniciar o processo de cessação do tabagismo. O paciente vivencia um sentimento de ambivalência. Ele reconhece a importância de cessar o tabagismo, entretanto, se sente inseguro pelos objetivos, pelas ações benéficas que o tabagismo proporciona, secundários à liberação ativa de dopamina, de serotonina e de norepinefrina no sistema nervoso central. Para tanto, a entrevista motivacional, ela reconhece que nós devemos identificar estágios de mudança comportamental, ou seja, estágios em que o paciente vivencia de acordo com a fase motivacional que ele se encontra. Então, nós temos o estágio de pré-contemplação. Esse paciente, muitas vezes, ele não procura o centro de saúde para cessar o tabagismo. Nós descobrimos que ele é tabagista através da aplicação de perguntas da história psicossocial do paciente quanto aos hábitos de vida. Esse paciente se mostra numa postura resistente, sem nenhuma motivação para cessar o hábito. O outro é o estágio de contemplação. O paciente vivencia o sentimento de ambivalência, ele reconhece que é importante, mas sente-se inseguro para cessar o hábito. O paciente de preparação, ele procura ativamente o serviço para cessar o tabagismo e muitas vezes se sente frustrado porque não é garantido a ele o acesso à medicação ao grupo. Por quê? Porque esse paciente precisa ser orientado quanto a estratégias de diminuir a vontade, aplicação do questionário de Fagerström para avaliar o grau de dependência, ou, por outro lado, nesse estágio de preparação, muitos profissionais que desconhecem as estratégias da entrevista motivacional prematuramente aplicam medicamentos e inscrições nos grupos de cessação do tabagismo sem a devida preparação. Para tanto, os pacientes nessa fase, uma vez conduzidos de forma precoce, eles podem recorrer à recaída. O estágio de ação é o estágio em que a ação é deflagrada, ou seja, é prescrita a medicação, o paciente tem o dia D agendado e ele passa a cessar o hábito de vida inadequado. No nosso caso aqui, o tabagismo. E a fase de manutenção é o acompanhamento contínuo, disponível, sempre dando feedback, ajuda ativa a esse paciente. Nós temos dois caminhos que esse paciente pode evoluir. Para o caminho da mudança definitiva de comportamento, que é o desejável, ou o comportamento de recaída, nem um pouco desejável, mas possível, dependendo muito da nossa estratégia de disponibilidade e de orientação. Para tanto, a gente tem estratégias gerais de motivação que foram definidas por Miller e Honig. Na verdade, são instrumentos, são orientações que têm uma expressão mnemônica de A a H que a gente pode aplicar uma vez identificado o estágio de motivação, o estágio de mudança comportamental. O A é o aconselhar, do giving advice, ou seja, identificando o problema do paciente,
no caso, a estratégia a partir da contemplação é que nós temos mais sucesso de aplicação do aconselhamento, a gente identificar as barreiras e explicar para o paciente como que a mudança é necessária ou estabelecer com ele alguma mudança inicial para a preparação desse paciente. O B, diminuir barreiras, tanto na contemplação quanto na preparação, a gente aplica essa abordagem. O que é diminuir barreiras? Diminuir barreiras é identificar comportamentos de reforço positivo que estão aliados à nicotina. A fumar e beber café, fumar mais associado à bebida alcoólica, fumar mais associado à insônia, cônjuge que também fuma. Então, identificar esses motivos, muitas vezes tentar diminuí-los com outras estratégias, mudança do café, aplicação de alguma medicação ou terapia não farmacológica para insônia, por exemplo. O C é escolha, ou seja, é o choice, ou seja, a motivação é maior quando a gente garante a autonomia do paciente sem influência externa. A nossa função é orientar e não de uma forma autoritária e unilateral estabelecer alguma conduta. O D, que é a diminuir a vontade. Aqui o paciente já está na fase de preparação, por exemplo. A gente já está orientando o paciente quanto à identificação dos comportamentos de reforço positivo, orientando quanto à fissura, para que ele possa buscar reduzir o número de cigarros e, na fase de ação, conseguir, com menos sinais e sintomas de abstinência, atingir a cessação completa do cigarro. Empatia, que deve perfazer em todos os estágios. A empatia, mesmo no estágio de pré-contemplação, ela deve ser aplicada. Nossa conduta não é julgar, é identificar e respeitar os motivos de resistência do paciente, fazer uma breve intervenção. A literatura demonstra que uma breve intervenção de 5 minutos, ela já é uma ajuda ativa para a mudança posterior de comportamento do paciente. O feedback, que é muito importante, essa retroalimentação na fase de manutenção. Paciente com sinais e sintomas de abstinência, paciente inseguro, paciente com fissura. Esse paciente deve ser orientado, deve ser acompanhado de perto, deve ser tratado esses sinais e sintomas de abstinência para prevenir a recaída. Os goals, ou seja, metas que a gente sempre vai aplicar nos pacientes que estão em evolução de mudança, e a ajuda ativa, que como a empatia, a gente deve aplicar em todos os estágios. Aqui é um quadro, gente, da diretriz de cessação do tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia, em que ela compara como que a aplicação da entrevista motivacional pode agregar benefícios de sucesso. Um modelo informativo clássico, ele é positivo, mas ele não agrega uma mudança ativa. Ele não agrega uma autonomia e evocação de mudança ao paciente, porque ela aconselha, ela tenta persuadir, repete os conselhos a cada consulta, sem estabelecer, sem identificar o estágio. Cada estágio de mudança comportamental é aplicada uma estratégia diferente. Atua com autoridade e atua de forma rápida. Já na entrevista motivacional, estimula a passar a ação, favorece o posicionamento ajudando na reflexão, resume os pontos de vista quando a gente estabelece metas, atua ajudando na decisão pela mudança e atuação progressiva. A referência bibliográfica está aqui e, para finalizar, os casos que nós discutimos, sempre com o mesmo enunciado, sexo masculino, 56 anos, comparece à unidade de saúde para controle da hipertensão arterial sistêmica, assintomático. Durante a anamnese, ao ser indagado sobre hábitos de vida, o paciente relata ser tabagista, 40 anos maço, 1 maço ao dia há 40 anos. Esse paciente está no estágio de pré-contemplação. Mesmo com poucas informações, em nenhum momento nós conseguimos identificar que ele estabelece algum sinal de que quer discutir sobre a cessação do tabagismo. Esse paciente é aquele da breve intervenção. Já o caso 2, em que o princípio denunciado é o mesmo, ele informa ter vontade de cessar o tabagismo, porém com a recente perda do emprego devido à pandemia
de Covid-19 sente-se desanimado e inseguro, uma vez que o cigarro o proporciona a sensação de bem-estar e relaxamento. Esse paciente vivencia o sentimento de ambivalência e é necessário remover barreiras, ajuda ativa, esclarecimento, que esse sentimento de ambivalência é esperado, que não é único dele, tá? Estabelecendo um feedback para mudança de estratégia, para mudança de estágio motivacional. O outro caso é o controle da hipertensão arterial, o mesmo enunciado, ele informa ter a vontade de cessar o tabagismo, principalmente devido ao nascimento do primeiro neto em dezembro. Ele informa que deseja viver mais, sem doenças, para vivenciar o crescimento do neto. Esse paciente está na fase de preparação. E aqui 2 detalhes: preparação e não ação. Precisamos aplicar questionário de Fagerstrom, identificar comportamentos de reforço positivo, orientar sobre a fissura para que ele possa mover de forma eficiente para o estágio de ação, em que ele está com o dia D agendado após orientações prévias. O outro caso, que é o caso 5, o paciente está em manutenção, mas com sinais de abstinência, irritabilidade, insônia, palpitações há cerca de 20 dias, com adesivo de nicotina e da medicação bupropiona, Aqui, gente, o feedback é muito importante, além das outras estratégias, para que a gente possa ter disponibilidade, orientar, tratar os sinais de abstinência, prevenir recaída. O caso 6 é o caso não desejável, em que o paciente está há 3 meses sem fumar, mas em uma festa de casamento ele houve a recaída. O que a gente deve fazer? Alguns autores falam em fase de recaída, outros falam que a recaída é uma fase, é um caminho, na verdade, da fase de manutenção. É importante a gente fazer feedback, tá? É importante a gente orientar, é importante a gente esclarecer que a recaída faz parte do processo, porque esse paciente pode estar em algum estágio completamente diferente do que ele estava, que era a ação. Ele pode evoluir para pré-contemplação, para contemplação, para preparação, tá? E não para ação. Então, a gente tem que identificar, rever todo o processo, sempre com a ajuda ativa, estabelecendo metas e, aqui em especial, tentando identificar as lacunas pelas quais a gente pode ter sofrido erros tanto do profissional de saúde quanto do paciente que possam ser a causa da recaída. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Eu estou disponível para a gente discutir os casos, mas lembrando, vamos sumarizar, uma técnica de habilidade de comunicação. Nós precisamos identificar o estágio de mudança comportamental de Prochaska de Clemente e aplicar as estratégias motivacionais. Bom, desculpem o amadorismo aqui na audioaula, de vez em quando vem uma criancinha aqui, e a gente se encontra na quarta-feira. Um abraço a todos.